Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao sétimo episódio da série Construindo Riqueza, do início ao legado. Meu nome é João Paulo Ferreira, sou assessor de investimentos e planejador financeiro. Na semana passada, a gente abriu o módulo 2 da nossa série e exploramos aqui o ABC dos mercados, né? Lembrando que a gente tem um total de 20 episódios, né? Então a gente está no sétimo, segundo módulo, e agora a gente vai falar sobre o que a gente chama aqui de a regra de ouro para uma segurança e crescimento do seu portfólio, que é a diversificação. Você com certeza deve ter ouvido aquela frase de não coloque todos os ovos na mesma cesta. A gente comentou sobre isso no último episódio e para o investidor essa frase é crucial e deve realmente ser seguida de maneira estratégica, tá? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Uma diversificação inteligente, ela é muito mais profunda e estratégica. Ela vai acabar sendo a sua blindagem contra a volatilidade e a chave para a multiplicação do seu capital. Qual que é o problema ali da diversificação mais simples? O erro comum do investidor muitas vezes é achar que diversificar é apenas sair comprando um monte de ativo diferente para compor sua carteira. Então, por exemplo, o investidor chega lá e começa a comprar 50 ações de empresas brasileiras e acha que está diversificando a carteira. A pergunta é, mas e se em algum dia a economia brasileira como um todo passar por uma crise? Provavelmente o seu portfólio inteiro vai ser afetado. Então, não necessariamente você está diversificando a carteira. Essa diversificação superficial, ela até te protege de algum evento específico de uma empresa específica, mas não de um evento macro, o que a gente chama de risco sistêmico, né? Então, como crises econômicas, mudanças políticas, oscilações globais e por aí vai. Então, para quem já investe, já tem um patrimônio expressivo, essa é uma vulnerabilidade que não podemos ignorar. Por isso que uma boa diversificação vai muito além da simples quantidade de ativos. Então ela também tem que focar na qualidade da proteção, de tudo aquilo que a gente vai fazer pensando num rendimento maior. Os três níveis da diversificação. É, quando a gente pensa em diversificação, podemos pensar aqui em três níveis para realmente proteger e potencializar o seu capital. Então, o primeiro nível, né, o nível um, é a diversificação por classes de ativos. Isso, para mim, isso aqui é a base de tudo. Tá? Então, tem ativos que na sua carteira se comportam de forma diferente em cenários variados. Então, quando a renda variável está caindo, está despencando, a renda fixa pode estar em alta, pode estar segurando sua carteira. Quando a inflação sobe, alguns ativos da sua carteira pode performar melhor. Então, a sua carteira deve ter uma combinação estratégica de várias classes, como renda fixa, garantindo ali segurança e liquidez, a parte de renda variável, que talvez é o que vai te trazer crescimento no longo prazo, em alguns casos, ativos alternativos ali como os private equity, né, que seja para potencializar esse crescimento. O ponto-chave aqui para você entender é que a proporção entre essas classes de ativos deve ser muito bem personalizada, de acordo com as suas metas, seu perfil, o seu horizonte de investimento, né? Então, por isso, é o ponto que a gente bate da importância de ter um profissional ao seu lado. O nível 2 é a gente trata da diversificação geográfica. Então, não limite o seu patrimônio unicamente à economia do seu país. A gente não vive numa ilha. Então, investir em outros países, outros continentes, vai te proteger de algumas crises locais, a desvalorização da moeda como real, e vai te dar acesso a mercados e tecnologias que não existem aqui no Brasil. Você pode fazer isso abrindo uma conta de investimento no exterior, eu acho que essa é a maneira mais eficiente que você vai ter, e isso é crucial para quem tem o objetivo de preservar e multiplicar o patrimônio em moedas fortes como o dólar, por exemplo. Então, a diversificação geográfica ela acaba sendo um pilar de preservação de capital para o investidor que realmente quer acumular um alto nível de patrimônio. Tá? É, já o terceiro nível da diversificação é aquele nível por estratégia e setor. Essa seria talvez a microalocação, né? Onde a gente vai escolher ali, os ativos que vão compor essas classes. Então, aqui, por exemplo, vamos entrar aqui, a gente entra a fundo no detalhe da carteira, nos ativos que serão alocados. Então, dentro de cada classe, é importante ter estratégias diferentes. Então, em renda variável, por exemplo, você pode ter ações de setores mais defensivos, dividendos e por aí vai, né? Que vão ser bancos, utilities e tal. Setores de crescimento, como ações de tecnologia, ou pode misturar uma estratégia de value invest, né, focada em empresas sólidas com preço mais descontado, ou alguma estratégia de growth invest, né, que a gente chama de são empresas focadas com um alto potencial de crescimento. Fundos multimercados também, por exemplo, a gente pode ter diferentes gestores com filosofias diferentes de investimento.
Então, tem um gestor que é focado no cenário macro, tem um gestor que é focado no cenário de mercados emergentes, tem outro que é especialista em juros e moedas. Isso te protege do risco de um único gestor. Essa camada de diversificação é que realmente refina a sua carteira. Então você minimiza ali um risco específico de um setor ou de uma estratégia, certo? Benefícios e a prática da diversificação. Então, quais são aqueles benefícios quando a gente pensa, né, ao se diversificar uma carteira, ter uma carteira verdadeiramente diversificada? O primeiro é redução de risco, né? Eu acho que talvez a regra básica de uma boa diversificação é, se um ativo ou mercado vai mal, a perda acaba sendo compensada ou mitigada por algum outro ativo que se comporta de forma diferente. Então, sua carteira acaba se tornando mais resiliente. É, o segundo benefício seria a oportunidade de um retorno mais consistente. Então imagina que uma carteira bem diversificada, ela tem mais chance de capturar ganho em diferentes momentos econômicos, porque ou ela não vai sempre cair o tempo todo, porque tem um ativo segurando, e isso vai conseguir potencializar ela em termos de rentabilidade. O terceiro que talvez seja a tranquilidade. Você não precisa se preocupar com cada notícia de mercado. Então, pois a sua carteira está preparada, né, para o que deve é. Então, algumas classes vão muito bem, algumas classes nem tanto, e está tudo certo. Né? O importante é que a carteira ela vai reagir bem em vários cenários econômicos. E por fim, eu acho que o outro benefício seria o maior potencial de crescimento, porque quando você reduz o risco, você acaba tendo a confiança de alocar uma parcela maior daquele portfólio naquele ativo de maior crescimento, que vai acabar trazendo um risco consequentemente, mas isso pode acabar potencializando a sua carteira de modo geral, né? Colocando ali uma fatia pequena naquele ativo que você sabe que tem um grande potencial de rendimento. E aqui um ponto muito importante. Entenda que a diversificação ela não é um evento único. Então você não simplesmente faz um rebalanceamento de carteira, uma diversificação de carteira e esquece. Então é uma prática que deve ser contínua, tá? Então você vai garantindo que as proporções que você definiu se mantenham ao longo do tempo, né? E o patrimônio está sempre crescendo. Isso é uma tarefa crucial. A gente tem que estar sempre acompanhando a carteira para ela continuar entregando aquilo que a gente buscou dentro do estudo que foi feito, certo? Pessoal, a diversificação inteligente, sem sombra de dúvida, talvez vai ser a sua maior aliada ali na busca de um portfólio de alta performance e segurança. Aqui no mercado, a gente diz que esse é o único almoço grátis que o mercado vai te dar. Então, ela te protege de um risco inesperado, né? Posiciona sua carteira para o crescimento, não importando o cenário. Então, é por isso que a gente considera que seja talvez um dos fatores mais importantes ao se montar uma carteira de investimentos, certo? Bom, pessoal, era isso. O vídeo hoje era mais para falar um pouco dessa questão da diversificação, foi específico em relação a isso. Espero que tenha te dado um norte de como estruturar a carteira, né? A gente falou que bem um básico mesmo, bem para facilitar um pouco o seu entendimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal para você continuar aprendendo um pouco sobre a estruturação do planejamento financeiro. Nos próximos episódios, a gente seria na semana que vem, a gente vai mergulhar na renda fixa. Vamos pensar aqui nas alocações que a gente pode fazer para construir o seu patrimônio, principalmente para aquela pessoa que não quer ter tanta volatilidade, nem tanto risco. Então você vai descobrir ali, além do básico, para otimizar a sua rentabilidade com segurança. Tá bom? Não perca o episódio semana que vem e até lá.